Olá amigos do Databook de Obra, aqui quem fala é o Wagner da empresa Inspector, tudo bem com vocês? Hoje nosso conteúdo será voltado quais são os documentos de soldagem que não pode faltar dentro do seu Databook de Obra. Bom, dando início à nossa videoaula por aqui. Hoje a gente vai falar sobre as documentações importantes de soldagem que não pode faltar dentro do seu Databook de Obra. E uma informação muito importante aqui, porque eu vou ter que entrar na tela do computador para estar mostrando exemplos para vocês. Essas documentações, a gente vai falar ao longo de toda a videoaula por aqui, elas são feitas por profissionais qualificados, como inspetores de soldagem nível 2. Esses profissionais, após elaborar essas documentações, os inspetores de soldagem vão estar fazendo esses procedimentos seguirem em chão de fábrica. Para você que elabora e cria databook de obra, você precisa conhecer essas documentações. Por quê? Porque elas vão fazer parte do seu databook de obra. Então vamos direto ao assunto aqui. Eu vou entrar dentro da tela do computador e a gente vai conseguir falar um pouquinho mais do que cada documento, ou seja, o que cada documento significa. Bom, de frente para a tela do computador agora, eu vou falar de forma bem objetiva quais são os documentos mais importantes dentro do processo de soldagem que não pode estar faltando dentro do seu databook de obra. Então, para começar, direto para a tela do computador aqui, vou colocar aqui documentos mais importantes para ter no seu databook de obra. Estamos falando de processos de soldagem, ok? Então deixa eu colocar aqui de uma forma negrito para ficar bem evidenciado e itálico. Então vamos lá, os documentos mais importantes para ter no seu databook de obra, ou seja, processos de soldagem. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, um databook de obra, ele nada mais é do que uma reunião técnica de todas as documentações que contam a história de uma determinada obra ou serviço, ou seja, desde quando ela começou até ela concluir. Então, nesse processo todo, vai matéria-prima, certificado de matéria-prima, certificado dos inspetores que acompanharam essa obra, certificado dos consumíveis, podemos estar citando consumíveis de pintura, consumíveis de soldagem, vai projetos de fabricação também, entre outros documentos, dependendo do nível da tua obra, ok? Mas hoje a nossa obra vai se focar quais são os documentos mais importantes para você ter no seu databook de obra, falando de processos de soldagem. Mas cito aqui desde o início dessa videoaula aqui. Não quer dizer que todos os documentos que eu vou citar aqui são os que necessariamente precisam estar dentro do seu databook de obra. Porque isso vai fazer parte lá de um dos documentos que teu cliente vai te mandar, obviamente, e você vai ver tudo que ele vai te pedir. Então, vou colocar aqui os documentos mais comuns que você precisa ter em mãos para estar colocando no seu databook de obra. E de forma bem resumida aqui, até porque a gente ia precisar de várias horas para estar explicando aqui, de forma resumida eu vou estar abrindo cada documento de forma individual aqui, que eu julgar importante dentro dessas aulas aqui, para que você tenha noção quais são esses documentos e quando você olhar para eles você vai saber, ou seja, a explicação que a gente vai passar nesse momento para você. Então vamos lá. Um dos documentos mais importantes para se ter no seu databook de obra é a chamada EPS. O que seria a EPS? É a especificação de procedimento de soldagem. O que seria a especificação de procedimento de soldagem? A especificação de procedimento nada mais é do que o mercado conhece por procedimento de soldagem. Por exemplo, amigos do Databook, no momento que um determinado produto entra na sua empresa metalúrgica para ser fabricado, obviamente ele já entra sabendo qual que é o material, ou seja, a engenharia já detalha isso, né? Ela já detalha qual material vai ser utilizado naquele projeto. Pode ser um material A36, pode ser um material ASTM 572. Estou citando aqui tipos de metais, tá? De materiais. E esses metais, esses materiais, eles precisam de uma qualificação de procedimento de soldagem. Isso se eles forem unidos pelo processo de soldagem. Então,
Qualquer obra que você tiver dentro da sua empresa, obrigatoriamente você precisa ter EPS, que é o procedimento de soldagem amarrado a essas duas peças que vão ser soldadas. Por exemplo, se você tiver um material STM 572, um exemplo, tá? Versus um material muito comum aqui dentro do mercado brasileiro, um 1020, você vai precisar do quê? Tu vai precisar de um procedimento de soldagem. Vamos supor que você tem esse material ASTM 572, tá? Com o mesmo material, ASTM 572. O que você vai precisar aí? Você vai precisar de mais um procedimento de soldagem. Tem casos aí que, dependendo dos procedimentos de soldagem que a tua empresa já tiver, você não vai precisar ter outros procedimentos adicionais. Mas não se preocupe com essa explicação aqui, porque esses procedimentos de soldagem é de responsabilidade do inspetor de soldagem da sua empresa. Então, para você, você precisa compreender o que é uma EPS, ou seja, que é uma especificação de procedimento de soldagem, e que ele nada mais é do que uma instrução técnica de como a soldagem vai ter que ser realizada em chão de fábrica. E esse procedimento, quem que vai fazer aplicar lá no chão de fábrica? Com certeza vai ser o inspetor de soldagem qualificado para isso. O que você precisa entender aqui? Que a sigla EPS está citando o procedimento de soldagem. E se a sua obra utilizar 1, 2, 3, 4, 5 procedimentos de soldagem, todos esses documentos precisam estar no seu Databook de obra. E para ter um exemplo mais prático aqui, para a gente não ficar só nessa página em branco aqui, eu vou entrar diretamente aqui num procedimento de soldagem, para você ter uma ideia do que é essa documentação e quais informações tem nela. Não que você vai vir fazer essa documentação, porque como eu falei no início da aula lá, quem realiza, quem cria essas documentações são os inspetores de soldagem. Cabe a você compreender esse documento, ou seja, saber do que a gente está falando, porque você, de frente para um databook de obra, você precisa coletar essa informação, ou seja, esses procedimentos de soldagem, e jogar para o teu databook de obra. Nada mais do que isso. Então, vamos direto aqui. Eu vou abrir uma EPS para vocês. Ok, acabei de abrir aqui um procedimento de soldagem para você ter uma noção do que é esse documento. Aqui está uma visão geral do que é um procedimento de soldagem. Então, o que ele vem, tá? Ele vem aqui a logo do teu empreendimento. Vem aqui também detalhada a especificação do procedimento de soldagem, obviamente, tá? E está citado aqui qual que é o número desse procedimento, a data que ele foi criada, se teve alguma revisão, se não teve. Para você que está chegando agora e nunca viu essa documentação, essa aqui é a chamada EPS, que é o procedimento de soldagem. As informações que vem nesse documento, como você pode ver aqui, está aqui o detalhe da junta a ser soldada, e está aqui no nosso lado direito como vai ser feito o enchimento, a raiz e o acabamento desse cordão de solda. E abaixo, tá aqui qual que é o metal de base que vai ser soldado, ou seja, a união dos dois materiais. Tá vindo aqui qual que é o arame que vai ser utilizado, qual que é o metal de adição que vai ser utilizado seguindo esse procedimento. Mais abaixo aqui, qual que é o gás de proteção de soldagem que está sendo utilizado. Então, vou passar rapidinho aqui. Não quero que você aprenda a fundo o que é esse documento. Você precisa saber quais informações tem nele, para que quando chegar a tua hora de montar o databook de obra, você consiga verificar no meio de tantos documentos ou qual que é o documento que a gente está citando aqui, que no caso é o procedimento de soldagem. Então, aqui tem o pré-aquecimento, se precisa, né? Obviamente, na peça que vai ser soldada. Qual que é a posição de soldagem que foi testado, ou seja, que foi qualificado esse procedimento. Aqui estão os parâmetros de soldagem que o soldador vai utilizar lá em chão de fábrica para estar soldando esse tipo de material. E aqui embaixo vai estar os campos, tá? Os 4 campos das pessoas responsáveis na obra. Para você, o que interessa? Interessa isso aqui, ó. Inspetor de soldagem nível 2. Qual que é o inspetor que liberou, ou seja, que qualificou esse procedimento de soldagem? Essa informação para você é importantíssima, porque sem esse campo aqui, dependendo da tua obra, esse procedimento não vai ser válido. Vamos entrar num detalhe aqui muito importante, porque se eu deixar passar, vou acabar esquecendo. Dentro de determinadas obras a nível nacional,
dependendo do tipo de obra que a tua empresa faz, ela pode exigir inspetores qualificados nível FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, que qualifica inspetores nível 2 a nível Brasil, ou pode estar exigindo inspetores qualificados, ok, a nível CWI, que é uma qualificação aí internacional. Nessas duas situações, você precisa olhar na documentação chamada PIT, Plano de Inspeção e Testes, que com certeza vai estar disponível para você, né, que fala os detalhes da obra, e lá vai estar dizendo que o procedimento de soldagem tem que ser qualificado por quê. Então lá vai estar citando quais são as normas que precisam ser seguidas. Nesse caso aqui, eu deixei esse campo aqui porque mais de 90% das obras a nível nacional, tá, elas estão pedindo qualificação por inspetores de soldagem nível 2 FBTS, ok? Então, uma informação a mais. Subindo a nossa barra de rolagem aqui, temos aqui as características elétricas do processo de soldagem que vai ser seguido, as técnicas de soldagem, tratamento térmico se tiver, ok? E esse é o teu procedimento de soldagem. Bom, agora que a gente já conheceu o que é uma especificação de procedimento de soldagem, saibam que a especificação de procedimento de soldagem ela tem vários documentos que fazem com que ela seja aprovado aos olhos do teu cliente e aos olhos do teu processo. E dentro dessa documentação, o que tem? Ele tem relatórios de ensaios mecânicos, ok? Vou colocar aqui certificados de quais consumíveis de soldagem foi utilizados, tá? Utilizados. Aqui podemos estar citando arame de soldagem, vareta, se for processo TIG, eletrodo, se for pelo processo eletrodo, e por aí vai. Então, relatórios de ensaios mecânicos precisam ter, anexo a esse procedimento aqui. Tá? Precisa ter também os certificados de consumíveis utilizados. Depois, o que precisa ter? O certificado do metal de base. Metal de base o que seria? Seria o teu material, ou a tua chapa, o teu tubo, tá? Em chapa, por exemplo, o ASTM 572, o A36, ou em tubo, o API 5L, e por aí vai, ok? Então vamos lá, relatórios mecânicos tem que estar dentro dessa documentação aqui, que você vai colocar no seu databook de obra. Precisa ter os certificados dos consumíveis de soldagem, o certificado do metal de base, precisa ter também o certificado de gás de proteção, se foi utilizado o processo MIG, MAG, TIG, precisa ter o certificado de gás de proteção, ou seja, todas essas documentações que eu estou citando aqui, elas vão estar dentro do documento chamado de RQPS, tá? E o que é RQPS? É o Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem, ok? Então, vamos lá. Dentro do teu databook de obra, você precisa colocar o procedimento de soldagem que foi utilizado na tua obra e, principalmente aqui, essa RQPS, que ela vai englobar o quê? Ela vai englobar todos esses documentos que eu citei aqui e até alguns a mais, como o certificado do paquímetro que foi utilizado para fazer a medição das peças lá, que foi testado, entre outros certificados, ok? Sabendo disso, a gente vai pular para um outro documento muito importante de soldagem que precisa entrar lá no teu databook de obra. E esse documento, ele se chama CQS ou RQS, tá? Então vamos lá. E o que é esse documento? É um certificado de qualificação de soldadores, ok? Vou colocar até ele em negrito aqui para que fique melhor evidenciado. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, certificado de qualificação de soldadores. Então vamos lá. De nada adianta o teu databook de obra ter todos os procedimentos de soldagem que foi utilizado na tua obra, se não tiver
os soldadores que realmente soldaram a obra em si. Então, muito cuidado aí, mas quem vai te ajudar nessa parte vai ser o teu inspetor de soldagem, porque sempre vai vir dúvidas aí, e às vezes as dúvidas que você precisa tirar tem que ser rápido. Então, a pessoa mais próxima para te ajudar nessas documentações vai ser o teu inspetor de soldagem em fábrica, tá? Nesse momento aqui que você está aprendendo como realizar, como fazer um databook de obra e quais documentos são importantes, saibam que um procedimento de soldagem ele é feito em cima de uma determinada peça, ou seja, em cima de um determinado material. E esse material que vai ser soldado, ele tem uma dificuldade, entre aspas, aí, para ser feita essa soldagem. Por exemplo, tem processo de eletrodo, que ele tem uma dificuldade diferente do processo MIG-MAG. E como a norma vê isso? A norma vê o seguinte, ó, se o teu soldador vai soldar processo eletrodo revestido, o teu processo de soldagem tem que estar qualificado para eletrodo revestido. Entre outras palavras, se a tua EPS, que é o procedimento de soldagem, está qualificado para processo MIG-MAG e teu soldador, tá? O certificado do teu soldador está qualificado apenas para soldagem eletrodo revestido, esse certificado não vai valer. Por quê? Porque os dois não estão se batendo. Nesse caso aí, você precisa ter um cuidado redobrado para que, se o processo de soldagem da tua fábrica for pelo processo MIG-MAG, o certificado dos teus soldadores, que precisam entrar no teu databook de obra, tem que ser certificados de qualificação pelo processo MIG-MAG, ok? Sabendo disso, eu vou entrar aqui nesse documento aqui para você ter uma base do que ele é e quais informações tem dentro dele. Então vamos direto para a tela aqui. Então vamos lá, diretamente aqui para a tela do computador. Visão geral de uma RQS. RQS ou CQS, ok? Algumas empresas adotam um nome, outras adotam outro, mas o documento é o mesmo. As que são chamadas de RQS são Registro de Qualificação de Soldadores. E as que são chamadas de CQS são Certificado de Qualificação de Soldadores, ok? Só essa diferença, nada mais. A documentação é a mesma, o processo de criação deles é o mesmo e quem faz isso são inspetores qualificados, ok? Então, para você que só monta o databook de obra, cria, você precisa conhecer esse documento. Não criá-lo e muito menos elaborá-lo, ok? Então, vamos lá. Aqui está o número, tá, da CQS em questão, CQS AT001/18. Então, pessoal, utiliza uma numeração aqui que não tem sequência nenhuma, não tem lógica nenhuma. Cada empresa, de forma individual, adota uma numeração padrão e assim segue adiante. Uma informação muito importante, você não vai ver um certificado de qualificação de soldador, tá, com números iguais. Por quê? Porque essas numerações elas precisam ser únicas. Até porque você precisa de rastreabilidade de processo. Então, você não vai ver numerações aqui repetidas, ok? Então vamos lá, sinete do soldador 003. O que é sinete? Para você que não é da área, o sinete nada mais é do que uma identificação do soldador. Por exemplo, ele vai soldar um determinado produto, uma determinada junta a ser soldada. Após ele concluir aquela soldagem, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um punção com a numeração 03 ou apenas 3, tá? Depende, cada empresa tem seu tipo de marcação, mas ele vai pegar o sinete 003 e vai bater ao lado da peça. Para quê? Para mostrar para o inspetor de soldagem que quem fez aquela peça lá foi o soldador 003. Porque dentro da indústria metalúrgica existe um controle, ou seja, um índice de desempenho de soldador, que é para verificar o seguinte, como é que está a qualidade de soldagem do soldador 003. Como o inspetor vai chegar até ele se ele não colocar nenhuma informação na junta soldada que ele fez? Então, esse é um dos recursos que é utilizado em chão de fábrica, apenas para você ter esse conhecimento. É apenas um dos recursos que são utilizados em chão de fábrica para chegar até a pessoa que realizou aquela soldagem. Para que isso? Para que quando for feito o índice de desempenho do soldador, saiba calcular se realmente qual que é o soldador que está desempenhando a melhor soldagem. Qual que é o soldador que está precisando fazer uma reciclagem para voltar para o processo de soldagem. Então, esses controles são fundamentais, ok?
Então, dentro do registro de qualificação do soldador, que é esse documento aqui, já é definido qual que é o sinete que o soldador vai utilizar ao longo de toda a vida dentro da empresa. Entendido isso? Temos aqui a data que o soldador foi qualificado, ok? Uma data hipotética aqui. Aqui, o nome do soldador, o CPF dele, qual que é a norma de referência que foi utilizada na qualificação. Por exemplo, essas normas de referência aqui, pessoal. Dentro da indústria metalúrgica, geralmente você vai ver apenas duas obras, tá? Não quer dizer que não tenha mais. Você vai ver a norma AWS, que são mais para estruturas metálicas, e vai ver também qualificações, normas de referência voltado à norma ASME 9, que é mais utilizado aí para processos de tubulação, soldagens de tubulação. Então você vai ver essas duas normas de referência. Nada de errado até aqui, ok? Só estou passando informações para vocês se atentar o que é o que dentro desse relatório. Abaixo aqui, qual que é o processo de soldagem que foi utilizado? Foi feito pelo processo FCAW, que é o arame tubular, ok? Como as informações aqui dentro desse documento são muito curtinhas, então a gente se utiliza muito de nomenclaturas. Nada que você tenha que entrar na fábrica sabendo tudo, tá? Até porque o dia a dia vai te ensinar sobre várias nomenclaturas e amanhã depois já vai estar no teu DNA, ok? Então as informações aqui, ó. Aqui é citado os dados do teste, tá? Tudo que foi feito lá no momento que foi acompanhada a soldagem desse soldador. E aqui nesse campo ao lado aqui, nesse campo ao lado, é colocado todos os limites que aquele soldador está qualificado. Então, todas essas informações aqui você não precisa saber, vamos dizer assim, você não precisa dominar ela de uma forma completa. Até porque o que interessa para você é saber o seguinte, ó, o que é um registro de qualificação de soldador? O que é um certificado de qualificação de soldador? O que é? Que informações tem? Então, no momento que você vai fazer um databook de obra, você vai bater o olho nessa documentação aqui e vai ver, opa, é isso aqui que eu estou precisando. E simplesmente vai pegar esse documento e colocar dentro da tua pasta lá, na seção de soldadores qualificados que trabalharam na obra. E para finalizar aqui, tá? Foi citado aqui os dados do teste, depois dos dados de testes, o limite que o soldador está qualificado. Abaixo aqui tem uma informação muito importante para vocês, tá? Como eu citei anteriormente, aqui está ensaios e testes. Ou seja, não é só a qualificação de procedimento de soldagem que precisa de testes. Ou a qualificação do soldador também precisa. Nesse exemplo aqui, nessa norma WSD 1.1, o que ele solicitou apenas? O que a norma solicita? Ele solicita apenas o ensaio visual de soldagem, que aqui vai estar, ó, quem que realizou? Foi a empresa Spector, conforme o relatório X. Quem que foi o inspetor de soldagem que acompanhou? Ah, foi o Wagner lá, registro 6918, ok? Como é que foi o laudo? Foi aprovado ou reprovado? Ah, foi aprovado, ok. Aqui, como você pode ver, tem outros ensaios, mas como a norma não pede, ele fica em branco. E abaixo aqui, o que a norma pede, além do ensaio visual que já foi preenchido? Ele pede um ensaio de dobramento lateral. Então, aqui vai entrar qualquer empresa que fez o dobramento lateral e o inspetor em si, qual que é o número do relatório e se foi aprovado ou se não foi aprovado. Obviamente, foi aprovado nesse relatório modelo. E aqui embaixo vai estar a assinatura do inspetor de soldagem nível 2, ok? Então, de forma objetiva, a gente passou aqui, teve uma visão geral de uma RQPS, ok? Então, voltando agora para o nosso documento em Word, você precisa saber o seguinte, tá? Esse certificado de qualificação do soldador, ele gera alguns laudos, tá? E qual que é o laudo que ele gera? Ele gera igual isso aqui, ó. Relatório de ensaios mecânicos. Okay? E além desse relatório, o que ele gera mais? É o relatório de acompanhamento de qualificação de soldador, a RQS que chama. Então vamos lá, relatório ou registro de acompanhamento de qualificação de soldador. Ok? Então vamos lá, relatórios de ensaios mecânicos e relatório de acompanhamento de qualificação de soldador.
Se tiver mais algumas documentações, com certeza vai estar dentro dessas documentações aqui. Porque quando você tem acesso tanto a EPS e quanto a CQS, todas essas documentações estão atrás das pastas, ok? Então, quando é feita uma qualificação de forma profissional aí, esses relatórios aqui, eles assumem a capa do relatório e atrás deles estão todas essas documentações aqui que eu estou citando em segundo plano. Bom, agora pode estar gerando o seguinte questionamento em você. A qualificação de soldadores também passa por inspetores qualificados? E a resposta é sim. A inspetores qualificados nível 2, sim, nível 2. Porque vamos lá. A nível Brasil, a FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, ela só qualifica inspetores de soldagem a nível Brasil, ou seja, inspetores de soldagem nível 2. Além dela qualificar o nível 1, que eu chamo de peão da obra, que é o cara que está lá no meio do campo, no meio da produção, fazendo acontecer, o inspetor de soldagem nível 2 é o profissional mais técnico, com mais conhecimento, que também já passou pelo nível 1, e hoje ele só fica perante as normas de soldagem, ou seja, ele define como vai ser qualificado um procedimento de soldagem, define quais testes serão realizados, quais ensaios de soldadores são necessários para que se qualifiquem esses profissionais. Então, o inspetor de soldagem nível 2, ele tem essa atribuição. Uma informação muito importante para você saber agora é aonde pesquisar se esses profissionais estão qualificados ou não. Como a nível Brasil é utilizado pela grande maioria a FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, eu vou ensinar você como você faz essa pesquisa dos inspetores qualificados. Porque tem muitas obras aí, até eu fiquei sabendo também, tem muitos inspetores se passando de forma indevida por outras pessoas. Então, o que essas empresas estão fazendo? Estão exigindo desses inspetores, obviamente, a documentação deles, de qualificados, e além disso, vão buscar na internet, lá no site da FBTS, que eu vou ensinar agora para vocês, se esses inspetores estão com sua qualificação em dia. Porque a cada 4 ou 5 anos, nós, inspetores de soldagem, precisamos voltar para a FBTS para fazer a manutenção de nossos conhecimentos. Então, a gente passa por prova de novo e, se aprovar tudo bonitinho, a gente mantém o registro de nossas qualificações. Então, para você que só monta databook de obra, o que interessa? Interessa saber o seguinte: as documentações que chegou até você pelos inspetores qualificados, esses inspetores estão lá no site da FBTS? Estão com sua qualificação em dia? Esses profissionais que estão atuando com você? Para você saber isso, o que você vai fazer? Eu vou abrir aqui o site, um site qualquer. Vou botar aqui, ó, FBTS. Está aqui, ó, FBTS, Fundação Brasileira de Tecnologia em Soldagem. O que você vai fazer? No momento que você abre aqui a FBTS, tem aqui as certificações, inspetores de soldagem, cursos oferecidos. Mas o que interessa para você aqui, ó, busque inspetores certificados. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima e vai abrir essa seguinte tela para você. E nessa tela você vai colocar aqui, você vai pesquisar por nome, por norma de qualificação, se for inspetor de soldagem nível 2, ou inspetor de duto terrestres. É uma outra qualificação da FBTS, mas que não interessa para nós nesse momento, ok? Mas se a tua obra for de duto terrestre, sem problema nenhum, tu vai colocar aqui essa modalidade aqui e vai pesquisar pelo nome do inspetor ou o número da matrícula, ok? Como estamos falando de inspeção de soldagem, voltamos para cá e vamos colocar um nome qualquer. Vamos colocar aqui Mário e vai dar uma pesquisar. Se você não souber o nome do inspetor, você vai ter um trabalho muito grande, tá, para achar entre tantos Mários aqui. Mas com certeza, se a pessoa está dentro da tua fábrica, você vai ter acesso ao número de registro dele. Tá? Então, de forma bem fácil e objetiva aqui, você vai encontrar o inspetor que você quer. Por exemplo, meu nome aqui é Wagner Pinheiro de Mello. Tá? Então, se você clicar em pesquisar, você vai ver aqui, ó, meu número de registro, ó, 6918. Então, se você clicar nele, você vai ver aqui que eu sou um inspetor de soldagem nível 1, ok? Que minha validade a data da minha certificação foi esse ano que passou, em 2022.
e estou qualificado até 2027. Então, antes desse período aqui, eu tenho que voltar para a FBTS, revalidar minha qualificação e ficar ativo por mais 4 ou 5 anos. Então, para você, dentro da tua empresa aí, para qualificação de EPS e qualificação de soldadores, é muito importante você saber o caminho de como você pesquisar se os inspetores que estão trabalhando com você realmente mantêm as qualificações em dia. Porque se eles não mantêm a qualificação em dia, de nada adianta a assinatura deles. Eles precisam ter suas qualificações em dia, ok? E uma informação muito importante. O certificado de qualificação de soldadores, se for seguir a risca conforme as normas de soldagem que a gente mais utiliza, é 6 meses. Após 6 meses, esses soldadores precisam ser revalidados a qualificação deles, ok? Claro, tem empresas que revalidam a cada 1 ano, a cada 2 anos. Não é o correto, ok? Porque dependendo do nível da obra, o cliente final pode dizer o seguinte: não, quero que siga a norma à risca. E se for para seguir a risca, a cada 6 meses precisa fazer a revalidação desse soldador. E uma informação importante aqui também, tá? Saindo da qualificação de soldadores. A EPS, Especificação de Procedimento de Soldagem. Você pode ter alguns procedimentos de soldagem dentro da tua empresa que você vai ver lá o inspetor de soldagem nível 2 que qualificou aquilo e o nível 1 que acompanhou aquele processo. Você pode até buscar qualificações dele via site e às vezes não está lá. Às vezes pode ser que o inspetor abandonou a obra, vamos dizer assim, não quer mais trabalhar com inspeção e não renovou mais suas qualificações. Pode ser que o nível 2 tenha acontecido isso com ele, ou pode ter saído da área por outros motivos também. Então, nesse caso aqui, é muito importante você saber o seguinte aqui, ó. Especificação de procedimento de soldagem não tem validade, tá? Ou seja, a qualificação de procedimento de soldagem, ela não tem validade. No momento que o inspetor de soldagem qualifica ela hoje, ela vale para sempre. Desde que não seja alterado dentro desse procedimento variáveis essenciais, ok? Então, esse procedimento ele tem validade para a vida toda. E aí, o certificado de qualificação de soldadores, se for seguir a norma à risca, é apenas 6 meses. Após isso, ele tem que ter uma revalidação de que realmente ele está soldando com qualidade. Então, entre os documentos mais importantes para você ter no teu databook de obra, dentro dos processos de soldagem, são esses dois. Então, é o procedimento de soldagem, que ele não tem validade, ok? E o certificado da qualificação de soldadores, que é apenas de 6 meses. Então, como o procedimento de soldagem ele não tem validade, de nada interessa se o inspetor hoje está qualificado ou já não está mais. Por quê? Porque no momento que ele fez essa documentação, você tem como ligar lá para a FBTS e perguntar, ó, o ano foi 2001, 2002. Eu tenho um procedimento qualificado por esse inspetor aqui, mas não sei se na época ele era qualificado ou não. Então a FBTS vai te informar se ele era qualificado na época ou não. Porque isso é muito importante para a validade do teu documento. Pode parecer bobo, tá? Essa informação. Mas eu já peguei obras aí de que inspetores sem qualificação assinaram. E no momento que a gente foi verificar se realmente esse inspetor estava qualificado naquela determinada data, naquele determinado período, não estava. Então, deu umas inconformidades na empresa onde eu estava e, conclusão, a empresa teve que refazer novamente essas documentações que não estavam de acordo. Claro, hoje, todas as qualificações que as empresas estão fazendo, o cliente final está exigindo que ele faça a impressão, tá? Vou até abrir o site aqui. Faça a impressão desse documento aqui, ó, que vem aqui imprimir e imprime esse documento. Porque se esse documento for visto daqui 5, 10, 15 anos e eu já não estiver mais aqui, a própria empresa vai ter a comprovação de que realmente nesse período agora que eu estou fazendo o documento, eu estou qualificado. Bom, amigos do Databook de Obra, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula.